Boa noite novamente. A Larissa tá on aí também. Boa noite ao nosso vice-presidente Henrique Liberali. Boa noite ao senhor Alberto Strebe, que tem nos acompanhado Boa noite. De maneira assídua aqui as nossas reuniões. Boa noite, senhor Carneiro, que ingressa agora na nossa reunião. Senhor Ocimar, que já tratamos e trabalhamos intensamente hoje, desde o período da manhã, né, senhor Ocimar? Recebemos a visita do senhor Valdir lá para ver a fachada? Então, eu acredito que sim, porque na verdade o Ramon ficou lá embaixo hoje. Tá. E aí eu vi ele conversando com uma pessoa lá, mas eu diretamente não conversei, Everton, mas eu acredito que sim. Possivelmente. Então, isso traz aí a notícia mais importante, né? A gente já se mudou, já acho que faz quase 2 semanas, né, que a gente já está na nova sede, né? Duas semanas que a gente está na nova sede, na Mário Campolim, 434, é isso? Isso. 434. E um prédio bastante pujante lá, um prédio de 3 andares, né? Fechamos uma série de contratos hoje, traz, claro, alguns custos, aumenta o custo de limpeza, aumenta o custo de segurança, mas traz muito conforto para o CREA e para o associado, né? Lembrando que isso é uma demanda do CREA também. Então, a gente está orçando também, e esse é um ponto importante. O Henrique Deliberale sugeriu aí a mão de obra aí para fazer alguns serviços de pintura, né? Pouca coisa, mas tem que fazer lá algumas adequações em divisórias que a gente instalou. Então, quem tiver aí mais sugestões de empresas que façam serviços de pintura, né, de parede, pequenas manutenções, por favor, né, o Henrique já nos ajudou aqui, mas a gente precisa ter, no mínimo, 3 orçamentos de empresas, quiçá mais de 5 orçamentos aí, para que a gente possa ter uma escolha técnica aí com preço mais qualificado, né? Então, estamos hoje, né, foi lá um senhor lá para iniciar a cotação de uma fachada bem feita, em vinil e tudo mais, vamos ver se adequa à nossa capacidade financeira, né, para ter a gente ter um posicionamento aí proporcional à profissão do engenheiro e do arquiteto aí, que merece ter um local mais bonito, mais bem cuidado, né, com uma boa propaganda aí do universo que a gente trabalha. Então, quem tiver sugestões aí de locais para a gente atuar, né, vale a pena a gente... orçamentos de empresas, né, empresas que façam orçamento de pintura, manutenções, por favor, nos avise aí. Aproveitando, eu recebi uma mensagem agora, né, do André, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Sorocaba. A gente está fazendo uma ação solidária junto deles, né? A Larissa está responsável por fazer a promoção. Já fizemos a promoção dessa atividade, Larissa? Oi, Everton, boa noite. Ainda não. Está prevista para amanhã. Perfeito. Então, a partir de amanhã, nós teremos a promoção aí dessa atividade, viu, Henrique? Já trabalhando de forma totalmente integrada com essa importante associação, né? A gente tem trabalhado aí trabalhando essa estratégia aí de tê-los como companheiros, como de fato deve ser, né? São engenheiros, arquitetos da prefeitura, tem que ser nossos companheiros, a gente tem que defender os interesses deles também lá na prefeitura de Sorocaba. É isso, Henrique? Perfeito. É a associação que surgiu da associação e nada mais justo do que todas as plataformas, ferramentas que a AES possa possibilitar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Sorocaba será muito bem útil, né? Isso se chama coesão, né? É muito importante. Só a soma, ela é fundamental, principalmente pelo assunto aí, né? Que é uma campanha, correto? Que vai ser promovida? Perfeito, uma campanha aí para cestas, né? Mas aí vai para o Fundo Solidariedade Sorocaba, né? E ele já falou que nós iremos juntos entregar o resultado dessa... Veja, começou, né? A conversa começou com uma tendência aí mais ao conflito e hoje a gente pensa em irmos juntos
né, a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, vamos juntos entregar aí os resultados dessa campanha para a primeira-dama de Sorocaba. Olha que legal, Henrique. Fantástico. Esse é um formato excelente de trabalhar, né? Perfeito. Bem, então, retomando, né, importantíssimo. Quem tiver aí, faça as doações, né, vamos promover isso aí. Mais do que isso, quem tiver, né, como a gente estava falando antes, aí, opções aí, colegas que tenham empresas e possam gerar orçamentos aí para serviços, né, a gente fechou alguns serviços aí da associação, manutenção periódica do elevador, manutenção do sistema de segurança, mas é sempre bom contar com o máximo de orçamentos possível. Né? Ok? Alguma consideração aí sobre os assuntos aí pautados até agora? Se não, vamos para o próximo assunto. Hoje assinei também a parceria, definitivamente a parceria com o SESI, né? Buscando nesse instante, né? A gente tem nosso melhor benefício é a nossa parceria com a Unimed, né? O que faz com que a gente tenha um ótimo valor de convênio médico, né? Da Unimed. Mas mais importante do que tratar a saúde aí, né? A parte do momento que você já está doente, também buscar fazer exercício físico, ter uma atividade ao ar livre. E agora com o retorno, a possível retorno das atividades, aí fechamos hoje, né? Com alguns aceitos, a parceria com o SESI, né? E isso faz com que a gente possa usufruir a um preço mais acessível, né? Usufruir aí a infraestrutura do SESI, Sorocaba, SESI Votorantim, piscina, academia, o preço familiar lá é muito baixo lá, tem o valor familiar lá, você consegue R$100 e poucos lá, você faz, toda a sua família pode fazer atividades físicas, academia, tênis, futebol, tem uma série de possibilidades lá. Então, daqui a pouco, assinamos hoje o contrato, logo a Larissa deve promover aí também nos nossos meios de comunicação o resultado aí dessa parceria. Espero contar com os associados que vão contar, né, sem dúvida nenhuma, com desconto na unidade, devido a essa parceria com o SESI também. Então, toda parceria vai trazer um desconto proporcional à anuidade, né? Ok? Tudo bem? Alguma questão sobre essa parceria com o SESI? Então, vamos para o próximo item. O próximo item de pauta foi a assinatura do PTA. Aconteceu hoje também a assinatura do PTA por parte da associação. Então, conseguimos finalizar o processo devido ao ótimo trabalho da nossa equipe, liderado pelo Ramon, né, que não está aqui hoje, mas está sim, ó, o Ramon acho que está aqui, apareceu aqui. Liderado pelo Ramon, está aqui sim. Finalizamos o processo. Né, da nossa parte, acho que não tem mais o que fazer, está muito próximo do fim, está assinado, já conseguimos retomar essa perspectiva de capital de fomento aí às atividades da associação. Além disso, né, agradeço aí o esforço de todos os diretores, o Henrique de Liberali e outros diretores, em aceitar as questões aí relacionadas à mútua para que a gente tenha esse capital de fomento também da mútua. Então, a gente vai ter agora o capital de fomento do sistema CREA-CONFE, através do plano de trabalho anual, PTA, e teremos também o capital de fomento da mútua, muito parecido, claro, com valor menor, mas teremos essa bonificação, um valor fixo num determinado momento, mas se outras associações não solicitarem como nós solicitaremos esse valor, o que sobrar, será convertido também para as nossas atividades de associação. É isso, Ramon? Boa noite a todos. É isso mesmo, Everton. A única coisa que a diferença da mútua com o CREA é que o CREA a gente faz um plano de trabalho anual e a mútua a gente faz a solicitação para algum determinado curso, alguma determinada palestra e encerra o processo. Mas, como você falou, esse valor que a gente tem, a gente pode fazer aquisição de vários projetos. Então, essa a única coisa diferença, mas o intuito é o mesmo, é trazer o benefício e capacitação para todos os profissionais do sistema CONFE e CREA. Muito obrigado pela observação aí, Ramon. E lembrando, né, que esse valor da mútua é proporcional ao número de mutualistas, né? Ao número de engenheiros, né? Infelizmente, só os engenheiros podem fazer parte desse sistema.
Então, mutualistas que fazem parte leva, né, ao aumento desse capital de fomento aí das associações. Então, convido todos os engenheiros aqui alocados a fazer parte da mútua, né? A mútua, por exemplo, eu tenho previdência privada pela mútua, né? Então, uma parcela da anuidade da mútua vai para a previdência privada, né? Pago mensalmente lá um valor, tem um seguro lá também. Quem é mutualista também tem um seguro lá já fixado. Eu tenho, além desse, anexado à previdência. Tem próximo da época do final do ano, né? Lá por novembro, no máximo início de dezembro, a mútua disponibiliza, junto do Banco do Brasil, disponibiliza lá uma calculadora para que você possa fazer o cálculo do valor que você vai fazer de aporte lá para abater no imposto de renda também do ano subsequente, né? Então, é muito interessante, vale a pena pela Previdência e pelos empréstimos também, né? Tem uma série de empréstimos que muitas vezes a taxa cobrada pelos empréstimos da mútua é menos da metade do que o mercado cobra. Então, vale a pena. Engenheiros, convido-os a fazer parte da mútua. Tem uma iniciativa lá, se o engenheiro ficar comprovadamente sem emprego, também tem uma ajuda de custo lá de 3 salários mínimos. Então, às vezes, né, fiz entrevista recente sobre isso, né, vejo o engenheiro questionando, o CREA não devolve nada, né, para o associado, né? Sim, devolve, mas existe uma forma que isso volta, né? Como que volta? Volta através da associação, volta através da mútua, né? Benefícios da associação, benefícios da mútua. E, claro, o fomento a essas instituições, associações que compõem, né, a infraestrutura necessária para o atendimento do CREA, né? O Ramon, esses dias, né, acho que foi semana passada ou retrasada, o CREA ainda não estava em atendimento, a gente estava com atendimento parcial, chegou um rapaz lá de carro, aqui é o CREA agora, é aqui mesmo. Tô tentando falar aqui, não consigo. O Ramon saiu na rua para atender o carro. Lá saiu na rua. Faz parte da atividade, esse atendimento, além do CREA, esse atendimento diferenciado, esse atendimento na boca do caixa, lá, resolvendo o cara na rua ali, isso é só a associação que faz. Mas quem paga o Ramon, quem paga o Simar, quem paga o Sr. Tadeu, quem paga isso? É o sistema CREA Confera. Então, esse entendimento que a gente deve ter, e, claro, uma maior participação associativa, né? É claro que a gente acaba envolvendo outras, né? A gente tem uma visão além do associativismo, né? A gente não deixa de atender, muito provavelmente aquele rapaz nem associado era, mas não tem problema, como o sistema paga a gente atende da mesma forma, mas convidamos todos os engenheiros e arquitetos a fazer parte da associação para usufruir de todos esses benefícios, né? Porque acaba a gente criando essa demanda de benefício, acaba podendo atender também com muito bom gosto. A gente tem muito bom gosto de atender arquitetos, técnicos e tecnólogos também dentro dessa perspectiva, ok? Tudo bem até aí? Tá claro? Alguma observação? Ok? Então, vamos... Lembrando disso, né? A gente apesar de a gente ter tido um resultado muito positivo, né? No sentido de diminuir de forma consistente a inadimplência. Basicamente, né, a inadimplência mais impactante da associação é a inadimplência relacionada à Unimed, né, que é o maior valor, né? Mas mais do que essa inadimplência, né, a gente tem ainda um pouquinho menor do que no passado, apesar de ter baixado de forma consistente aí o valor da anuidade da associação, a gente tem um pouquinho de inadimplência ainda da taxa associativa. Então, convido os colegas que acabam esquecendo de pagar a taxa associativa, né, paguem, porque é tão pouquinho, então a gente acaba diminuindo essa inadimplência. Nosso resultado tem sido cada mês melhor, né? Mas cada vez a gente discute como a gente vai vencer as próximas resistências, né? Então, quando fica menor a inadimplência, fica mais resistente a possibilidade aí de a gente diminuir ainda mais essa inadimplência, e mais a gente tem que usar a criatividade. Então, as últimas reuniões de segunda-feira têm sido pensar em maneiras criativas de diminuir essa inadimplência. Mas eu gostaria de lembrá-los aí, né, quem esqueceu e tal, vai lá, paga a associação, a taxa diminuiu bastante,
mas além de pagar a associação, procure fazer parte da mútua, procure ver todos os benefícios que acabam ajudando aí, né? Tem na mútua, por exemplo, benefícios lá para comprar carro, lá até, se eu não me engano, 80 e poucos mil reais lá, que vai ajudar na composição aí da compra. Claro, você tem que comprovar lá com a nota fiscal, depois você usou para comprar o carro, mesmo com a atividade lá sua, né? Mas tem lá para comprar móvel, tem para colocar energia solar em casa. Então, existem muitas maneiras de se buscar os benefícios do sistema CREA-Confea, né? Ok? Tudo bem? Alguma consideração até aí? Tudo jóia? Então, outro ponto importante, né? Hoje, vocês devem estar sentindo falta aqui, né? Eu sinto falta. O senhor Tadeu não está presente hoje aqui na nossa reunião, sempre assíduo, sempre pontual, porque ele está na reunião do CAF hoje, né? Então, uma importante reunião lá do CREA, né? Em que os inspetores ali fazem parte e observam todos os parâmetros de inspetoria e sua relação com o CREA, né? Muitas vezes fui questionado, né? Porque o CREA não fiscaliza, né? Tivemos um problema na semana passada bastante grave, né? De um prédio que caiu aí numa região aqui aqui da próxima à nossa aqui, né? No Brasil aqui. Agora me fugiu a localização, e daí saiu a reportagem lá do rapaz lá falando, realmente eu não utilizei o profissional, né? Então eu sou pedreiro, eu fiz tudo por projeto meu mesmo, né? Então é isso que acontece, se não utiliza um profissional, né, de engenharia, de arquitetura para fazer um projeto e tudo mais, vai dar problema, né? E ele sabia, né? Então, tanto é que ele foi se apresentar na polícia e falar que ele construiu lá o prédio por conta lá e tal, né? E sendo pedreiro, ele também sabia que ele deveria ter o acompanhamento, né? No projeto, um arquiteto, um engenheiro acompanhando a parte estrutural, né? Como ele separou da esposa lá também, ele não estava visitando para ver quais eram os problemas do prédio, né? Então, esse é um ponto importante, né? E inclusive foi colocado lá a crítica, né? Falaram se eu não me engano, com um senhor lá do CAL, um representante do CAL. E daí ele foi falar com o representante e falou: a fiscalização não chega até o local, porque é uma área de milícia lá e tudo mais. Então, existe, inclusive, essa dificuldade de fiscalização. Por que eu estou fazendo todo esse esforço aí, né? Que uma das coisas que eu coloquei, o pessoal falando, né? O CREA não faz nada, não sei o que lá. Eu falei, viu, qual é o problema? Não, porque tem uma obra e tal. Mas se você sabe a obra, denuncia. Existe lá no CREA lá um local propício para isso, para fazer a denúncia. Então, o engenheiro não é um agente para fazer essa denúncia também, né? Lembrei disso porque os inspetores, caso você não queira fazer isso, você pode levar os inspetores aí da associação. Traz para a associação a informação, a gente coloca o inspetor dessa área em contato. Por exemplo, o Samuel é um inspetor da engenharia civil. O senhor Almir Buganza é um inspetor da engenharia de segurança do trabalho. Então, vocês trazem a informação, caso não queiram registrar lá a denúncia, trazem, a inspetoria vai levar até o CREA essa questão e a fiscalização vai atuar, né? Para evitar acidentes como esse da queda lá do prédio, né? Que matou os familiares lá do dito cujo lá, e que construiu o próprio prédio, não pode, né? Tem que ter a mão de obra técnica aí envolvida. Então, o senhor Tadeu hoje não está presente, mas está numa importante reunião do CAF, né? É presencial ou está online, senhor Simar? É presencial, Everton. Está presencial, então está lá na associação mesmo. Lá na associação, isso mesmo. Muito bom. Então, e quem tiver à disposição aí já, né, disponibilidade e tudo mais, vão visitar a associação, assim que se sentirem seguros aí, vão visitar a associação, está bastante bonita lá, ainda está com uma identificação meio superficial, mas já vale a pena visitar lá. Estivemos semana passada lá, né, Henrique? E conversamos, recebemos visita, já temos recebido visita, o Ramon e o seu Simar aí tem ido diariamente, né? A gente já está trabalhando uma nova forma de atendimento lá para ter uma maior acessibilidade.
sobre acessibilidade, tem elevador lá, então não se preocupe, quem tiver com dificuldade de acessibilidade, vai ter o elevador lá para poder acessar todas as áreas. Então, visitem a nossa associação, usem o coworking da nossa associação, está muito bonito, muito bem feito, que essa construção, esse prédio, ele foi trabalhado para atender os associados, o CREA, o CAL, né, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, da melhor maneira, da maneira mais confortável possível, tá joia? Bem, esgotei os itens de pauta. Temos mais alguma lembrança aí, Henrique? Só relacionado ao assunto aí do prédio, né, que ocorreu recentemente, né, no Rio, correto? Acho que é Rio. O nome do bairro. Manguinhos, se não me falha a memória, correto? É isso? O bairro, confesso que eu não recordo. Mas vamos lá. Mas é na Zona Oeste, né? Eu Rio também das não lembro o Pedras. bairro. Rio das Pedras, deve ser. Rio das Pedras foi. Perfeito. Isso daí, né, que você comentou, a questão da milícia e tudo mais. O que eu estou pesquisando, né? A gente está fazendo um trabalho aí para todos nós associados aí, arquitetos, engenheiros e tal, pessoal técnico que entra com projeto na prefeitura, independente se é construção, legalização, residencial, comercial, industrial, a gente está trabalhando esse assunto. Não é um assunto tão rápido, e a gente quer que seja, mas não é tão rápido, porque envolve várias situações. Eu já estou em tratativa, pessoal, Everton, com um município aqui do estado de São Paulo, tá? Que tem um sistema de aproximação quando qualquer técnico dessa cidade ou de outra cidade entra com um projeto, ele automaticamente, em uma das etapas de aprovação do projeto, ele é direcionado à associação local. Ok? No momento oportuno, a gente vai precisar visitar o local. Eu fiquei sabendo por acaso, porque eu estou fazendo um projeto nesse município, tá? E eu achei extremamente interessante, do ponto de vista técnico, ok? E também, principalmente, a questão da segurança. Porque você, trabalhando com a função da associação, é essa. Ela ajudar o profissional, ajudar o munícipe, né? E ajudar também que os projetos cheguem redondo para o município, que é quem aprova os projetos. Então, só queria comentar isso daí. Além do trabalho que a gente já vem fazendo com relação à aprovação de projetos, eu estou vendo na prática um projeto em aprovação no município aqui em São Paulo, e assim que concluir esse projeto, né, usando eu como laboratório, eu vou mostrar para vocês como que foi, qual que é o tempo que foi, quais foram os documentos e procedimentos que a associação da cidade exige e faz cumprir. Só para vocês terem uma ideia, o grau o critério de informação que é necessário, já de início, já de start, vamos falar questão ambiental, para fugir um pouco da minha área de engenharia civil. Você é obrigado a assinar, preencher um termo de controle e descarte de resíduos da construção civil. Nesse termo, você também já tem que mencionar algumas empresas ou cooperativas que vão fazer a coleta, o transporte, a carga, né, na coleta e a descarga desse material, porque determinado tipo de classe de resíduo é um procedimento, é uma forma. Então, já assinam o responsável técnico que vai acompanhar a execução da obra, o diretor técnico da execução da obra e o proprietário da obra. Ok?
Isso inibe aqueles pessoal que coloca resíduo de obra, por exemplo, silicone, que é altamente tóxico e corrosível ao meio ambiente, né? Aqueles tubos latas de tintas vazias, só que sempre tem um resto. Não pode ser descartado em qualquer lugar. Então, se já tem uma documentação apropriada, assinada na origem, né? No processo congênito, né? Na origem da situação, deixa amarrado. A prefeitura já deixa amarrado aquilo. E o proprietário assinando junto com o técnico são dois responsáveis. Então, o proprietário vai pensar 2, 3 vezes. Sendo inteligente, ele só vai pensar uma vez. Onde eu vou descartar esse entulho? Entendeu? Ele se compromete. Então, olha a riqueza de detalhes que tem e olha como nós estamos longe no nosso município, Everton e demais colegas. A gente está discutindo aqui a aprovação de projeto, de linhas e traços de acordo com normas. Existem municípios no nosso estado que se preocupam de verdade com descarte de resíduo. Enfim, esse é um exemplo que eu estou dando. Tem vários outros, tem aspecto social, que desde a parte de projeto já é analisada. Enfim, tem vários detalhes. Eles se preocupam com um funcionário que vai trabalhar na obra, tem que ser assinado pelo proprietário e responsável técnico. Então, é muito interessante. No momento oportuno, a hora que eu tiver o meu caso solucionado, eu vou trazer aqui para todos os associados ver, tentar, fazer um relatório e tal, para mostrar para vocês, para os diretores e associados ver se é bacana, se é pertinente, se compensa a gente lutar por isso. E eu gostei do que eu vi, ok? Eu gostei do que eu vi. E a gente está muito pequeno ainda no que a maioria dos técnicos vem brigado aqui em Sorocaba, que a gente briga com prazo de aprovação de projeto. Estamos aquém do que a gente precisa alcançar. Ótimo, Henrique. De fato, tem muito trabalho pela frente aí para a gente conseguir resolver essa questão, né? Tem as dificuldades tecnológicas, mas tem muito trabalho a se fazer aí para a gente conseguir, de fato, fomentar aí a preocupação, né? Viemos de uma semana aí do Dia do Meio Ambiente e tudo mais, né? Então, o assunto tem todo sentido para o momento, né? Para segunda-feira aí, porque temos que ter essa preocupação, né? E tem muito a evoluir mesmo. Sorocaba merece, né, uma condição muito melhor aí relacionada aos projetos de caráter civil, industrial e tudo mais, né? É preciso ter essa visão da importância do técnico, do engenheiro, do arquiteto, tecnólogo, do técnico, né, no desenvolvimento da tecnologia, né? Como eu tenho dito, né? Existe uma grande perspectiva de abundância de tudo, alimentos, água, energia, mas para isso precisa ser aplicada a mão de obra técnica de maneira adequada. Os técnicos têm completa consciência, né? O senhor Alberto Strebe, com um conhecimento sobre a conservação do patrimônio, aí, traz com bastante conhecimento e causa essa seara aí, porque é importante ter essa responsabilidade também ambiental, da história de uma cidade, da história do estado, da história de um país. Então, a gente tem muito a evoluir de fato. Senhor Alberto Strebe, muito obrigado aqui, ó, já vi que fez aí a doação para a nossa campanha aí em conjunto. Muito obrigado pela doação aí. É importantíssimo. O senhor gostaria de fazer alguma participação, lembrar de algum assunto? Boa noite a todos, boa noite, Everton. Só para lembrar, eu estou na outra última reunião, o Henrique falou sobre a lei da regularização, né? Então, eu até coloquei para o Henrique que todas essas leis que surgem na Câmara, a gente se aproximar das câmaras,
fazer com que essas leis passem pelo conselho, né? Assim como leis independentes, né? Pode ter vários conselhos, né? Tem o Conselho do Meio Ambiente, como plano, patrimônio, Condema, conselho que interessa realmente, faço uma observação nisso. Então, muito aproximação com a Câmara para falar com o Dini sobre isso. Eu vou citar um exemplo, teve um vereador novo agora, recém-eleito, o vereador Ítalo, ele colocou uma emenda de lei, um decreto-lei, uma emenda, um projeto de lei para alterar a lei de criação do Conselho sobre uma reabertura dos processos de tombamento, podendo ser revisto o tombamento geral do prédio, mas permitindo que fosse tombado a fachada, né? A lei é interessante, mas isso já está na própria lei do Conselho. O Conselho já delibera isso. Tem várias fachadas aqui em Sorocaba que são tombadas. E aí o Donizete falou comigo, o Ítalo falou com você, a lei passou pelo Conselho? Não, nem passou pelo Conselho, ele nem sabia que existia o Conselho do Patrimônio. Então, são coisas, né, que tem que ser divulgados, né, essas leis, para que a gente possa administrar, como aquela lei do kitnet lá, né, apenas serviu só para detalhar os corredores de circulação rápida, de realização de serviço nas zonas, né. Então, são detalhes, coisas que, se tendo um parecer dos conselhos, quando chega na Câmara, ela tem muito mais fundamento, já passou tecnicamente analisada, né, pelos conselhos, porque todos os conselhos têm um representante das secretarias, né, e que tiver dúvida, isso pode ser esclarecido. Então, reforçar aqui, Everton, o Henrique também, fazer essa aproximação interessante com a Câmara, né, e também, eu falei para o Henrique, né, pressionar a CEPLAN e outras secretarias que nomeiem os conselhos que não tem, né, venceu dia 31 de dezembro, já estamos aí na metade do ano, e muitos conselhos que poderiam estar trabalhando, atuando, se organizando, está parado, né? Então, quer dizer, essas coisas todas são importantes para que já que o prefeito quer a participação da sociedade, das entidades, né? Então, tem que partir dele também. A gente parte, cobra, né, elegantemente, né? Então, quer dizer, agora a palavra final realmente é a Secretaria de Governo e ele, né? Se ele não fizer isso, né, a própria associação, né, tem associação, CREA, o CAU e a AB, tem representante de todos os conselhos, né, na época aí o Carneiro participava bastante disso, tudo, então nós tínhamos essa participação, mas de repente se a gente não é nomeado, não podemos interferir, né. Eu, por exemplo, seguidamente sou chamado na Secretaria de Cultura para ver processos, né, de estudo de tombamento, dar um parecer, né, orientar a divisão, né, como tem que ser feito, né. Só um exemplo, entrou agora a Secretaria de Governo, havia um processo de tombamento para tombar um mural lá na escola Ser, aqui no Alto da Boa Vista, do artista plástico Cobra, né. Realmente, o mural é interessante, o artista é um artista renomado internacionalmente, tem mais de 40 obras no mundo inteiro. Agora, recentemente, essa semana que passou, inaugurou o mural em São Paulo, se não me engano, o Mural da Paz, com ele fez a arte gráfica de todas as religiões no muro lá, então já imprimi para botar no processo, mas o processo ele tem que ser instruído, então tem que avisar se o artista plástico concorda que a obra dele seja tombada, tem que solicitar ao Colégio Ser, se o Colégio Ser aceita que seja tombada, né? Tem que informar quem vai fazer a manutenção, senão vai acabar para o poder público, né? Como está numa escola particular, né? Isso vai ficar visível à visitação pública, as pessoas poderão visitar isso, né? Então, esses são os questionamentos, né? E o Conselho atua nisso, o Conselho faria esse trabalho de instruir, ajudar, né? Por exemplo, o Colégio Ser. Por que o Colégio Ser? Porque não pode ser uma outra escola, uma outra coisa. Então, o Colégio Ser tomou iniciativa, tudo. Então, tem que fazer também um histórico do Colégio Ser, né?
valorizar a entidade de Sorocaba, né? Nada contra, eu sou totalmente a favor, mas o processo tem que ser bem instruído, porque depois vai a um problema, Ministério Público, alguém questiona, o processo foi bem instruído e não carece de rever ou até pedir uma nulidade em termos do Ministério Público ou na Justiça Civil, né? Então, fortalecer aqui, Everton Henrique, para que o prefeito e a Câmara, né, participem, né, bem dos conselhos, né, utilize os conselhos, é uma ferramenta que é através do conselho que nós, da entidade, podemos participar, trazer para essa parte de debate, né, se a gente achar que o debate no conselho está pequeno, trazer para a entidade, para o CREA ou para a associação, para ampliar mais o debate, pegar um especialista, como você falou, um especialista de engenharia de segurança, um especialista do meio ambiente, um engenheiro calculista, especialista em cálculo, e assim por volta, né? Então, isso é importante aí, esse trabalho que a gente já vem organizando desde o início da gestão, né? Mas agora eu acho que a gente tem que dar uma cobrada a mais no poder público para que isso seja efetivado. Essas são as minhas considerações, Everton. Perfeito, senhor Esteve. E nós estamos extremamente preocupados com essa questão, né? Tanto é que eu já estive lá na Câmara exatamente me posicionando, e o que eu percebi é que o senhor falou aí do Ítalo, vereador Ítalo, né? Ele é um vereador de nova, ele é novo, né? Então, a minha impressão quando eu estive lá, os vereadores mais velhos têm grande respeito e enviam, de fato, os assuntos que são concernentes à questão técnica para a gente, né? Tanto é que a gente compartilhou uma série de questões, mas alguns vereadores novos eu gosto bastante da iniciativa, né? Do Ítalo, que é um jovem e tudo mais, né? Ele fala um ponto lá que eu acho muito interessante, que eu acho que tem muita lei, a gente precisa diminuir a quantidade de leis, tem leis que não tem mais necessidade, né? Não tem tão fora de contexto, mas, em contrapartida, ele também trabalhou, conforme o senhor colocou aí, sobre uma lei que já estava prevista, né? Então, às vezes, eles fazem trabalhos sobre questões que já foram discutidas e estão muito bem estruturadas, e outras que precisam de completa estruturação, eles acabam atuando, como a integração do plano diretor, né, o código de obras e tudo mais. Então, ter uma lei mais amarrada, mais simples, porém abrangente, né, responsável, é o que o técnico pode fazer. Os vereadores mais velhos, com mais experiência, né, já têm essa visão, já nos respeitam e trazem essas questões para a gente. Os mais novos vão acabar aprendendo, né, mesmo porque a gente já esteve lá na Câmara e foi observada aí a importância da participação da associação. Quanto os conselhos, eu vejo que o executivo está querendo dar uma cara nova para isso, né? Eu não vou me lembrar o termo que o executivo está querendo adotar, mas não deixa de ser um conselho, mas está querendo criar um sistema novo lá, de pessoas que serão responsáveis tecnicamente para analisar os assuntos da prefeitura. Então, deve ser isso que deve estar segurando essa nomeação dos conselhos, deve estar nesse novo projeto aí do executivo para formar esses grupos. Eu não vou lembrar o nome, talvez a Denise lembre aí do nome desses grupos que o executivo quer criar. Mas, sem dúvida nenhuma, né, no momento que isso acontecer, eu vejo que existe uma força de vontade aí do executivo em nos incluir nisso, né? E o legislativo já está influenciado. A única coisa, de fato, alguns vereadores mais novos ainda não entendem esse universo, muitas vezes ataca alguma coisa que já, como o senhor mesmo colocou, já está observado, né? Mas a gente está atento, sem dúvida nenhuma, a se oferecer e se posicionar como, de fato, quem deve decidir as questões técnicas na cidade. É isso aí, Denise? Oi, que bom que eu ia falar mesmo.
Então, isso que o Strebe tá lembrando foi ótimo, aliás, assim, perfeito, viu, Strebe? É isso mesmo. A gente, inclusive, eu só queria lembrar que na audiência, né, que teve, estava o Henrique, estava o Strebe, uns 15 dias atrás, teve uma audiência, né, de uma lei do vereador Silvano Júnior, né? E aí o vereador Donizete levantou essa questão, né, da questão das leis, e ele se colocou assim, deu essa abertura, né, para estar recebendo contribuição de associações e universidades, inclusive. Eu acho isso, a gente, assim, não deixar passar, né, esse momento, assim, de algum jeito tentar se aproximar, já que, né, deu essa abertura. E realmente tem excesso de leis, né, uma vez eu pesquisei leis de acessibilidade municipais, tinha um monte, acessibilidade em cemitério, acessibilidade em velório, acessibilidade... E não precisa nada disso, né? Você tem a norma a cumprir, você tem... E muita coisa que está no plano diretor não tem uma lei, assim, detalhada, de verdade, né? De coisas importantíssimas. Então, acho que isso Eu até fiquei curiosa, Henrique, depois para entender melhor aí esse caso aí, a hora que você puder colocar para a gente, eu achei importante mesmo. Muito bem. Sim, com certeza, eu vou compartilhar, a gente vai falar junto. Aí, Everton, né, pessoal, nesse sentido aí, existem alguns urbanistas que costumam falar, né, que a organização, a falta dela, acaba deixando uma cidade pequena grande ou uma cidade grande pequena, ok? Eu considero Sorocaba uma cidade grande, uma cidade aí que está próxima aí de 700 mil habitantes, se já não tiver. A gente tem que manter a nossa cidade grande, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, ok? Existem vários problemas, questão de água, questão de leis espalhadas, né? Os conselhos, né? Eu acho que os conselhos são importantes, mas tem que unificar. Existe já a UEP, que é a Unidade de Execução de Programa, dentro da Prefeitura de Sorocaba, que foi criada na era JC, né? José Crespo e Jaqueline Coutinho. A UEP é uma unidade que já atua na Prefeitura de Sorocaba com funcionários públicos, tá? Tem funcionários que é da parte de obras, da parte de planejamento, da parte, né, da URBS, SAI, tal. Só que o que eu vejo? Acho que até o João Donizete comentou na audiência pública que nós participamos, que foi de criar uma espécie de empresa pública, né, para o assunto, onde que possa se contratar, né, contatar profissionais, né, com gabarito e com experiência, porque né, não sei se vocês estão acompanhando os recursos que o executivo, através do prefeito Manga, está conseguindo por município, são recursos excelentes. E ele está correndo atrás no Estado, no governo federal. Só que essa bola, ela não pode quicar, ok? Ela tem que continuar rolando. E a gente entende que se vai faltar água para uma edificação particular, vai faltar uma água para edificação pública também. Como que está a questão das bacias, do reuso da água, a energia renovável, né, Everton? Energia inteligente, energia renovável, energia limpa, como que está essa questão? Então, assim, só que existem várias situações, né, achismo, né, como fazer e tal, só que tem que fazer, como eu disse aí, o carro está andando, tem que trocar o pneu do carro andando, se não agir logo, como diz um certo urbanista, a cidade grande pode se tornar uma cidade pequena. Ok? Então, eu vejo, sim, em cima do que o arquiteto Alberto, a arquiteta Denise, nós temos que, logo, Everton, a gente já está fazendo isso, tá? Só que a prefeitura também já tem que começar a botar em prática
o que a gente já está passando em reunião para ela, tá? Através das autarquias, a SAI, através de URBS, através da Secretaria de Planejamento, através da Secretaria de Obras, enfim, através da Secretaria de Meio Ambiente, a CPFL, que é quem cuida de energia em Sorocaba, né, que é iniciativa privada. Então, a gente precisa urgente, de fato, abater nessa tecla, porque o que vai acontecer? Esse assunto, que é um assunto extremamente técnico, pode acabar se tornando político e acabar ficando no limbo, assim como vários assuntos ficam no limbo. O plano diretor está batendo na trave, é 2024 que é necessário, né, implantar um plano diretor. Essas cabeças pensantes, né, dessa ideia, né, da empresa da empresa pública também poderia fazer o plano diretor com o apoio de profissionais como a gente, instituições de ensino, professores doutores que dão aulas em instituições de ensino, enfim, temos que correr atrás. A gente está correndo atrás, mas temos que correr atrás do resultado, do que a prefeitura, do que eles vão passar para a gente. Então, né, todos os associados, nós aqui, a gente não está deixando isso para trás, a gente só está reforçando essa situação. Fico muito contente quando o Manga, né, dá entrevista e também posta no Insta dele os recursos que está conseguindo para Sorocaba. Isso é fantástico, mas nós não podemos perder esses recursos. Em gestões anteriores, perdeu-se muitos recursos. Sob gestão do presidente, né, o reitor da Santa Casa, o padre Flávio, a Maria Lúcia, deputada, trouxe recursos, e o padre Flávio, em sua gestão geniosa, muito excelente, usou esses recursos, não foram perdidos esses recursos na Santa Casa. Tanto é que a Santa Casa, hoje, né, perto do que era quando ele assumiu, é uma outra unidade. Então, assim, o padre Flávio está conseguindo fazer com a equipe dele, logicamente ele não faz sozinho, algo surreal, muito, muito bacana para nós, sorocabanos, o que aconteceu com a Santa Casa. Só que isso é um exemplo. Agora, as unidades públicas, o SIC, como que está? O Quinzinho de Barros, como que está? Que é um parque zoológico. Me corrija se eu estiver errado, Denise, Alberto, é o maior zoológico da América Latina, correto? O segundo, perdão. O primeiro é São Paulo, né? O Quinzinho, Everton, dependendo do lugar que você anda lá, é perigoso pegar tétano. Grade oxidada, falta de manutenção. Não é por causa que os funcionários do Quinzinho não... porque precisa de recursos. Enfim... então, são vários assuntos, todas as oficinas de saber, enfim, se for ficar falando aqui, né, fica ruim. Então, assim, o carro está andando, precisamos trocar a roda, nós somos da associação, nós representamos os engenheiros, arquitetos, técnicos de Sorocaba, independente de político. Então, para não ficar no limbo, a gente vai ter que bater na porta novamente da CEPLAN, da prefeitura, do gabinete de governo, e forçar essa situação. Não aguardar a Câmara, passar na Câmara e tal, já tem que começar a trabalhar. Assim como a gente deu o apoio técnico na produção de documentos técnicos para 9 creches aqui de Sorocaba, e atendemos em prazo e a tempo, e os outros assuntos, como que estão? Ok? Que nem, por exemplo, o Fomplata, que foi anunciado no governo, no início desse ano. Como que está a questão do Fomplata? Quais vias públicas estão sendo consideradas a requalificação delas? Ok? A gente precisa saber. Então, é isso daí. É só em linhas gerais tudo que foi falado, né? Que é assunto extremamente importante.
Eu não quero que a cidade que as minhas filhas nasceram, que é uma cidade grande, torne-se uma cidade pequena. E eu temo isso. Viu, Henrique, só uma coisa, eu acho assim, os recursos é importantíssimo, né, a gente tem que, mas os recursos precisam ser bem aplicados, né, e para ser bem aplicados, precisa de um planejamento sério, integrado, lógico que a gente não pode ficar esperando, né, é uma arte mesmo conseguir, assim, não deixar as coisas pararem, mas ao mesmo tempo, saber separar aquilo que não pode ser feito antes de um planejamento, né, e tem assuntos que tem que ser muito bem e a gente não tem um planejamento, porque senão, assim, a gente está correndo para um lado, não é nem o risco que a gente corre hoje, não é nem de ficar uma cidade pequena, é de ficar uma cidade grande, maior do que está, e completamente desestruturada, assim, já está em alguns aspectos, e isso pode piorar muito. Então, assim, o plano diretor é algo que a gente gostaria de que fosse revisado antes de 2020, a gente, quando eu digo no IAB, né, a gente está começando agora a discutir plano diretor, porque, assim, o que foi aprovado no último plano, em 2015, então, assim, no texto do plano diretor fala lá, sustentabilidade, né, e aí um mapa do zoneamento aprovado transforma quase, assim, boa parte da zona rural e chácaras urbanas em loteamentos R3, R2 e R3, ou seja, tem um problema de água seríssimo, principalmente aqui, acho que é a zona oeste, né, e assim, foi aprovado em 2015 um mapa de zoneamento completamente fora, né, do que está sendo dito no plano, e do que vem sendo estudado, e do que vem sendo alertado já, né, pelo pessoal técnico dessa questão da água. Então, assim, isso não pode acontecer. Eu só, assim, a gente não está pior nessa questão por conta da crise, assim, é né, horrível a crise, mas se não fosse a crise, eu acho que já tinha... a nossa questão da água estava muito mais grave, né, com tudo isso, por conta do último plano diretor. Então, acho que a revisão tem uma certa urgência, mas é isso, as coisas têm que ser bem planejadas, senão pode ficar pior do que está, né, é só esse cuidado que a gente precisa, mas muito bem, é isso aí, não podemos baixar a guarda, né. Aproveitando a participação da Denise, né, eu tomei a liberdade de fazer um convite. A Denise fez um trabalho bastante significativo aí em cidades inteligentes que ela fez sobre o Covid, mas de forma independente, né, sem partido, nada, né, só um estudo técnico sobre números e a perspectiva do afastamento, né. Desculpe, Denise, se eu estou usando o termo equivocado, na minha área específica, né, nem um pouco estudei esse assunto a fundo, então gostaria de formalizar aqui o meu convite a Denise para apresentar esses dados, né, porque é o que a gente conversou, é o que eu prefiro, né, trazer informações aí, de fato, estudos, né, baseados em dados, em números reais, né, do que ficar discutindo, né, à toa, né? Então, convido oficialmente a Denise a participar disso, e convido o senhor Alberto Streck também, numa oportunidade, de trazer essa perspectiva aí da experiência sobre o patrimônio cultural aí também, nos eventos de quarta-feira. Essa é uma forma da gente impactar, né, a sociedade aí, com a visão que, de fato, eu já me comprometi com o senhor Ocimar a trazer aí também informações sobre a perspectiva do campo da energia elétrica, né? Porque tem muito paradigma para quebrar, né? O pessoal fala, não, instalação fotovoltaica, né, no telhado é ótimo. Não, depende. Você pensou já que você precisa lavar essa instalação aí para manter a eficiência dela? Ah, tem que lavar então. Aí você vai ter custo, ela perde a eficiência se você não lava. Então, se você vai instalar, tem que preparar uma infraestrutura que permita isso também. Ah, então, às vezes não vale a pena. Então, mas é bom, você vai gerar sua energia, mas você tem que saber todos os prós e contras, você tem um conhecimento envolvido, né? Só falando uma geração residencial, né? Mas eu convido, né, os associados, né? Oficializo o convite aqui a Denise para apresentar esses dados do afastamento aí, né? Gerando resultado para o Covid, né? Para evitar a contaminação, e aproveito para convidar o senhor Alberto Stepp também para trazer essa perspectiva aí
e trazer de maneira, muitas vezes, aí, de fato, contundente, aí, que cause uma certa comoção aí para o pessoal pensar e também nos referenciar, ajuda a referenciar. Chega a falar, o assunto agora é cidade. Acho que quem tem que falar de cidade é a associação. É a associação. O assunto agora é patrimônio. É a associação. Porque as principais mentes que lidam sobre isso estão na associação, né? Vamos falar de ferrovia. Quem vai falar? O senhor Carneiro. O senhor Carneiro é especialista. Vai falar o senhor Carneiro. Então, eu gostaria de fomentar isso, trazê-los para essa discussão todas as quartas, né? Às vezes a gente busca aí pessoas de fora e tudo mais, mas internamente tem aí uma série de especialistas para trazer informações bastante importantes, né? E referenciar esse nosso desejo aí. Claro, tem um pouco de força que a gente vai ter que usar, né, Henrique, junto ao Poder Executivo e Legislativo, conforme sugestão do senhor Alberto Strebe, né? E reforço da Denise, mas nós também podemos influenciar a sociedade se a gente fizer nossas apresentações, deixar no YouTube, promover com o apoio da comunicação aí da Larissa, né? Tudo bem, eu acho que chegamos próximo às 8 horas. Denise, quer falar mais alguma coisa? Só uma observação, viu, Everton? Eu já coloquei para você, mas só para deixar claro aqui, né? Na verdade, né, eu não sou especialista em saúde pública, né, nem nada. Isso aí foi então, assim, até para pensar o que tem a ver Covid com toda essa história de cidades inteligentes. Então, esse trabalho que eu fiz foi de um desafio, né, lançado pelo professor lá no curso da Facens, que é um curso de cidades inteligentes. E assim, o que eu achei mais interessante, mas aí tem que ver se o pessoal realmente, assim, se cabe eu estar apresentando isso, né? É só apresentar o resultado do meu trabalho, e a questão da gente tomar... o que fica mais claro é o cuidado que a gente tem que ter com os números e os indicadores, assim, para usar os dados, a gente tem que estar muito bem embasado no assunto. Então, assim, no trabalho depois eu posso mostrar como, assim, analisando uns números em cima de internações de Covid, né, ao longo de todo o ano de 2020. Então, aí eu fui cavucando mesmo, e aí você vai percebendo como, a hora que você consegue entender todo o contexto, você fala, não, esse dado que eu estava utilizando não serve, eu preciso de outros. Então, o mais interessante foi essa questão da gente pensar de como buscar dados para analisar uma questão numa cidade, né? No caso, era saúde pública. Mas, assim, pode acontecer de alguém puxar para o lado político. Então, assim, por mais que... Porque entra em questão, né? O Covid hoje não tem como a gente falar. Então, assim, na hora que no trabalho, eu coloco assim, como foi importante diminuir internações, né, alguma coisa assim, talvez tenha alguém que leve para esse lado, mas só para não é a minha única preocupação, mas senão eu fico honrada de poder apresentar. Hoje todos os assuntos, não interessa se você coloque, sempre vai ser levado para algum viés político, né, infelizmente. Também não tem problema, não há problema nenhum. A formação do indivíduo coloca em diferentes vieses, né? E não há problema nenhum, né? Eu estive na Câmara lá, diferentes vereadores vieram nos cumprimentar lá e todos nos respeitaram e eu respeitei todos, porque todos são importantes para a gente. Não sei em que momento que se imagina que não se deve escutar todos os lados e que todos os lados não são importantes, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso, viu, Everton? Perfeito. A gente precisa resgatar, e se a gente conseguir, eu acho ótimo, porque a discussão é importante, inclusive política, assim, mas a gente precisa reaprender, né, a conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente está muito bem, a gente está preparado para isso. Por isso que eu faço esse convite. A gente, no ambiente da associação, né, que é um ambiente que permite esse tipo de discussão, claro, né? Por isso que eu convidei, no sentido de, vamos fazer a apresentação, vamos ter coragem de olho no olho virtual, né? Mas colocar, se posicionar, porque quando esse ambiente é formado, as opiniões são colocadas de maneira mais tranquila, né? Então, e se for de forma diferente, serão convidados também a apresentar o outro lado, não tem problema nenhum. Mas sempre de maneira muito educada. Então, o convite está feito, quando você estiver preparado, você me avisa, e os demais associados que quiserem trazer informações aí e tudo mais, eu já me comprometi com o seu Ocimar,
né? Já marcou na listinha dele lá. Vou fazer a apresentação sobre energias renováveis, né? E quem tiver interesse também participe dessas apresentações de quarta-feira, tá bom? Bem, eu agradeço a todos a participação na reunião. Já temos 8h05 aqui e batemos a 1 hora, passamos a 1 hora aí de reunião. Então, muito obrigado a todos os presentes, obrigado, seu Simar, por nos acompanhar, fazer a gravação, Larissa, por acompanhar a comunicação. Você me falar alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Obrigada. Boa noite. Então, boa noite a todos. Desejo uma ótima semana de saúde e muito trabalho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.